Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que pode, abra comigo a sua Bíblia, pode ser assentado mesmo. João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Lembrando que nosso querido e amado pastor Marcel se encontra na congregação de Boa Família, por isso não está presente no dia de hoje. E o nosso querido e amado pastor Everton se recupera aí, né, de uma dengue, né? Só Jesus, né? Por isso não está presente também. Estejam orando, né, pela vida dos nossos pastores, em nome de Jesus. João, capítulo de número 20. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 24 e o versículo de número 25. Você que trouxe a sua Bíblia, mantenha ela aberta em nome de Jesus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua igreja, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor dê a nós, Pai, o discernimento e a sabedoria necessária para compreendermos a palavra do Senhor e que ela possa encontrar no nosso coração um terreno bom, um solo fértil, onde ela possa criar raízes e frutificar. Deus, que nós possamos glorificar o Seu nome, anunciando e ouvindo a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos continuar aí falando sobre comunhão. Nós estamos aí no tema de 2024, né? O ano da comunhão. Então nós vamos dar, né, continuidade a esse tema que é muito importante para nós. E no dia de hoje, eu quero, juntamente com os irmãos, meditar na coragem e no desafio de estar em comunhão. Comunhão, irmãos, exige de nós coragem e é para nós um grande desafio. Por quê, irmão, cara? Porque nós somos a igreja. Não é assim que nós cantamos? Somos a igreja. Eu não sou igreja, você não é igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a comunidade dos santos. Nós somos a comunidade dos perdoados. Nós somos a comunidade dos nascidos de novo. Nós somos a comunidade dos restaurados pelo sangue de Jesus. Nós somos a comunidade dos escolhidos de Deus. Apesar, irmãos, de nós termos tantas coisas em comum, ao mesmo tempo nós somos tão diferentes. E isso é valioso para nós. Existem vários aspectos da nossa vida que nos tornam extremamente diferentes uns dos outros. Mas ao mesmo tempo nós somos tão parecidos. Existem características singulares que você possui. Existem características que só um determinado tipo de irmão possui, ou uma determinada tipo de família. E isso nos diferencia dentro da igreja. Mas aquilo que nos une e aquilo que nos torna parecidos
é maior do que tudo aquilo que pode nos tornar diferentes dentro da igreja. O que nos une e que nos faz tão iguais é o precioso sangue de Jesus. Diante de Deus, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, somos todos iguais. E a comunhão nasce do precioso sangue de Jesus Cristo. Eu tenho para mim, irmãos, que a igreja física, onde nós estamos localizados nessa noite, ela é simplesmente uma preparação para aquilo que a gente chama de a igreja celestial. Aqui não é o nosso destino. Aqui nós estamos numa breve passagem. E o que nós vivemos nesse lugar é uma preparação para o que nós vamos viver num lugar superior. Nós precisamos entender que a comunhão que nós vivemos aqui, ela é uma preparação para a comunhão que nós vamos viver no céu. Ou te disseram que você vai ter uma casinha separada lá no céu? Não. Vai treinando a comunhão aqui embaixo. Porque no céu nós viveremos em comunhão. Irmãos, uma das maiores belezas do cristianismo é a capacidade que ele tem de reunir pessoas tão diferentes e tornar elas tão parecidas. É só você olhar para essa pessoa que está do seu lado. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Não tem nada a ver com você, irmão. Totalmente diferente, mas ao mesmo tempo tão parecida. Ao mesmo tempo, com tantos traços que você também possui. Ao mesmo tempo, com uma visão de mundo muito parecida da sua, com um pensamento muito parecido com o seu, com atitudes talvez muito parecidas com a sua. Isso é a beleza do Evangelho. Mas ainda assim continuamos sendo tão diferentes. Aí entra a comunhão, irmãos. Mas a pergunta que a gente inicia o nosso sermão hoje é: o que é comunhão? O ano da comunhão. O que é comunhão? Talvez você pense que comunhão é nós nos reunirmos. Talvez você pense que comunhão é nós estarmos juntos. Mas eu quero dizer para você que nós podemos nos reunir, podemos estar juntos e ainda assim não termos comunhão. Irmãos, nós corremos o risco de conhecer melhor a nuca do irmão que está na frente do que propriamente o coração dele. Porque a capacidade de nos reunirmos e estarmos juntos, principalmente para aqueles irmãos que sentam sempre no mesmo lugar na igreja, talvez já conheça até como é que é a nuca da pessoa que senta na frente. E às vezes nós caracterizamos isso como comunhão, e isso não é comunhão. Comunhão não é só estarmos reunidos ou estarmos juntos. Comunhão vai além disso. Comunhão está para além de nos reunirmos e estarmos juntos. Ainda que isso seja bênção. Mas, irmão Caio, o que nós podemos definir como comunhão? Comunhão é coragem e desafio. Vou repetir. Comunhão é coragem e desafio. Coragem para olhar para nós mesmos e desafio para conseguirmos olhar para os nossos irmãos. Coragem para olhar para dentro de mim e desafio para olhar para aquele que está caminhando ao meu lado. Nós estamos falando sobre um homem chamado Tomé. Se você trouxe a Bíblia, talvez o seu subtítulo aí esteja escrito assim: a incredulidade de Tomé. Não concordo com esse subtítulo. Vou te explicar o porquê.
quem foi Tomé? Nós sabemos que Tomé é um dos 12 discípulos de Jesus. Sabemos que Tomé foi um homem chamado pelo próprio Cristo. Tomé não se ofereceu para o ministério. Tomé foi escolhido depois de uma noite inteira de oração de Jesus Cristo. Tomé, ele ficou conhecido na história como um homem sem fé. Tomé ficou conhecido na história como um homem que retrocedeu, apesar de ter sido redimido. Mas quando nós queremos dar o exemplo de alguém que naufragou na fé, nós logo lembramos de Tomé. Não seja incrédulo. Está igual Tomé, só acredita se vê. Irmãos, o texto que nós lemos não fala de um homem sem fé. O texto que nós lemos não fala de um homem incrédulo. Não fala de um homem cético. O texto que nós lemos, ele fala de um homem em conflito. Um homem em conflito interno. Um homem que está tendo uma batalha dentro de si. Mas eu quero te dar uma nova perspectiva da vida de Tomé. Imagine comigo. Certa vez Jesus foi em Betânia. E Jesus começa a pregar. E ele começa a pregar o seguinte tema: eu e o Pai somos um. Irmãos, Betânia era um lugar extremamente formado por judeus. Imagine numa comunidade de judeus, um homem comum se apresentar como o próprio Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles tentaram matar Jesus. Então Jesus, ele precisa sair de Betânia. Ele precisa sair daquela região, quase que fugido, para que ele não morresse. Só que bem sabemos nós que na região de Betânia tinha um amigo de Jesus. Tinha uma família ali que possuía uma amizade com Jesus. E um dia, esse amigo de Jesus, ele fica enfermo. Um homem que nós conhecemos por Lázaro. E a notícia chega até Jesus que o seu amigo Lázaro está doente. A Bíblia nos diz que Jesus recebe aquela notícia e ele toma uma decisão. Na verdade, ele espera um tempo, 2 dias, e toma uma decisão. Qual é a decisão que Jesus toma? Vou lá em Betânia. E qual era a frase que eu e você, como discípulos, diríamos para Jesus? Não é possível. Você acabou de sair de lá porque eles queriam te matar. O senhor vai voltar para lá? Se o senhor voltar para lá, o senhor vai morrer. Abre para mim, por favor, em João capítulo 11, verso 26. João capítulo 11, versículo de número 26. Perdão, irmãos, verso 16. Alguém sem fé é capaz de dizer isso? Alguém cético é capaz de dar essa seguinte declaração? Quando Jesus afirma que vai voltar para o lugar aonde ele foi jurado de morte, o discípulo sem fé se levanta no meio da congregação dos apóstolos e diz assim: então vamos todos para morrer com ele. Irmãos, Tomé tinha 2 certezas ali.
A primeira, que Jesus morreria. E a segunda certeza que Tomé tinha: é melhor morrer com Jesus do que viver sem Ele. Não são palavras de um homem que não tem fé, mas são palavras de um homem que está sujeito a ter conflitos. Agora imagine comigo, um homem que é capaz de morrer pelo seu melhor amigo. De repente, Jesus morre. O melhor amigo de Tomé morre. O homem que trouxe palavras ao coração de Tomé que nunca antes ele havia ouvido. O homem que fez Tomé sentir emoções que ele nunca havia sentido. O homem que fez os olhos de Tomé enxergarem coisas que ele nunca havia enxergado antes. Esse homem morre. Tomé, irmãos, acredito eu, se desespera, como todos os discípulos. Tomé vai entrar em crise. Talvez Tomé não sabe para onde ir agora. Por quê, irmão Caio? Porque o seu melhor amigo morreu. Porque aquele que guiava os seus passos já não está mais ali. Porque aquele que endireitava as suas veredas já não está mais no meio deles. Irmãos, o capítulo 20 do livro de João, ele narra o domingo após a morte de Cristo. Sabemos nós que Jesus, ele morre, naquela grandiosa sexta-feira. E o capítulo 20 vai narrar os acontecimentos do domingo. Então passaram-se a sexta, o sábado e o domingo. Esse capítulo começa quando Maria Madalena vai até o sepulcro do Senhor, ou aonde Jesus havia sido sepultado. E Maria de longe já enxerga que a pedra já tinha sido revolvida, ou seja, a pedra já não estava mais tapando o sepulcro. E ela se assusta com aquilo. Então decide ir atrás de algum dos discípulos. A Bíblia nos diz que são Pedro e João. Para quê? Para poder dizer para eles que alguma coisa aconteceu com o Senhor, porque ele já não está mais naquele sepulcro. E a Bíblia nos diz que Pedro e João se prontificam em ir até lá. E a Bíblia nos diz que parece que eles disputam uma corrida. Parece que eles estão ali, disputando quem chega primeiro. E nós vamos ver, talvez se nós fôssemos apostar, em algum dos dois, talvez a gente apostaria em Pedro. A gente sempre viu Pedro, como um homem mais incisivo, um homem mais para frente. Os dois partem numa simples corrida até o sepulcro de Jesus. Mas a Bíblia nos diz, irmão, ambos correram juntos. Mas João correu um pouquinho mais depressa do que Pedro. E Pedro ficou um pouquinho para trás. E talvez, por que Pedro, ficou para trás nessa corrida? Talvez nós podemos entender que também existia um certo medo no coração de Pedro. Porque os acontecimentos do pátio do sumo sacerdote ainda não haviam sido tratados por Deus. Lembra o que aconteceu no pátio? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes? Talvez Pedro ainda não estivesse preparado para encontrar com o mestre. Talvez Pedro no meio do caminho se lembra do que havia feito e decide reduzir um pouco a passada. Talvez exista um conflito no coração de Pedro que ele estivesse com medo de resolver. Talvez o coração de Pedro estivesse cheio de lembranças daquela sexta-feira. Porém, irmãos, eles chegam, João chega primeiro, mas a Bíblia nos diz que quem entra no sepulcro primeiro agora é Pedro. Ou seja, depois João entra.
nós começamos a ver aqui, irmãos, o poder que existe na comunhão e como nós somos influenciados dentro da comunhão. João, talvez se Pedro estivesse sozinho, talvez Pedro desistiria no meio do caminho, quando ele começa a reduzir as suas passadas. Mas como João permanece, Pedro também anda, Pedro também corre, Pedro também chega até a porta. E quando chega-se até a porta, João não entra, porque talvez faltou coragem a João. Mas Pedro diante da porta entra, e naquele momento João também entra. Irmãos, você está entendendo o que existe dentro da comunhão? O poder que existe na comunhão, o poder que nós temos de influenciar uns aos outros a permanecer na caminhada, a continuar perseverando, a não olhar somente para trás, mas olhar, para aquilo que Deus tem preparado para nós. Após isso, meus irmãos, os discípulos se assustam ali e eles voltam. Porém, Maria permanece ali. E bem sabemos que ela vai encontrar Jesus. Ela vai não reconhecer Jesus. Ela vai achar que Jesus é o jardineiro. Mas ele vai olhar para ela e vai dizer assim: Maria. E ela prontamente reconhece o mestre e diz para ele assim: Mestre. Então ela sai e vai avisar aos discípulos. E qual é o discurso dela? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. A primeira pregação depois da ressurreição de Cristo. Eu vi o Senhor. O Senhor vive. Chegamos então no verso 19 do capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, do domingo, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Irmãos, primeiro, os discípulos estão reunidos. Comunhão. Mas os discípulos estão com medo. O medo pode até encontrar espaço no meio da comunhão. Nós vamos reparar no verso 24 que Tomé também está com medo, mas ele não está na comunhão. Verso 24: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Existe medo na comunhão, sim. Porém, o verso 19 diz que reunidos com medo, mas alguém vai aparecer no meio da comunhão. Alguém que não apareceu onde Tomé estava, porque Tomé estava fora da comunhão, mas é alguém que vai aparecer na comunhão. Jesus. E quais são as palavras de Jesus? Jesus vem para combater aquilo que a comunhão está sofrendo, que é o que? Eles estão com medo. Qual é a palavra de Jesus para eles? Paz. Irmãos, estar na comunhão nos ensina muitas coisas. Imagine que você entregou sua vida por muitas pessoas, fez de tudo o que você podia fazer por elas, ensinou tudo que você podia ensinar, e o dia que você mais precisou delas, elas viraram as costas para você. Cada uma pensou em si mesmo, o egoísmo falou mais alto, o orgulho falou mais alto, e você acabou morrendo. Mas você tem uma chance de encontrar de novo com essas pessoas. O que você diria? Talvez nós diríamos: está vendo? Deus me deu vitória. Está vendo? Não precisei de vocês, não. Deus me honrou. Deus foi fiel comigo. Agora vocês vão ver a minha vitória, né? Talvez a gente até cantaria alguns louvores, né? Mas, irmãos, sabe o que Jesus diz? Paz seja convosco.
Comunhão é coragem e desafio, meu irmão. No meio da comunhão, Jesus traz paz para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão aflitos. Verso 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus mostra as mãos e o lado. Por quê? Por que Jesus faz isso? Por que não consideramos todos os discípulos homens sem fé? Porque precisavam ver também. Nós vamos entrar depois na importância da comunhão. Jesus sabia que eles precisavam ver aquilo para eles reconhecerem o Mestre. Então Jesus não se importa de mostrar as mãos e o lado. Da mesma forma com que Maria não reconheceu Jesus, os discípulos também não reconheceriam se o Mestre não se fizesse conhecido por eles. Verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus os chama a missão no meio da comunhão. Não existe missão sem comunhão. Não existe missionário cavaleiro solitário no cristianismo, meu. Não existe estou fazendo a obra de Deus com as minhas próprias mãos. Não existe não preciso da igreja para que o reino de Deus avance. Jesus chama a missão quando eles estão em comunhão. A missão nasce de uma vida em comunhão. Verso 22. Havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Onde Jesus libera o Espírito Santo para eles? Na comunhão. Onde eles recebem o revestimento, a capacitação, o próprio Deus dentro deles para cumprirem a missão do verso 21, é na comunhão. Versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Então Jesus, preste atenção, Jesus deseja paz, traz paz ao coração deles. Jesus se revela a eles. Jesus dá uma missão para eles. Jesus capacita eles para a missão. E agora Jesus vai dar uma ordem para eles. Qual é a primeira ordem que Jesus vai dar para os discípulos? Sejam perdoadores. Irmão, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando assim: tanta coisa para a gente falar, tanta coisa que Jesus poderia ordenar para esses discípulos, tanta coisa, e a primeira coisa que Jesus faz questão de destacar é: sejam perdoadores. Aprendam a perdoar e a pedir perdão. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabe que dentro da comunhão, a primeira coisa que você precisa entender é que você foi perdoado, então você precisa aprender a perdoar. Sem perdão não existe comunhão. E Jesus aqui já está pressupondo que nós vamos nos arranhar. Jesus já está ciente de que haverá atritos entre nós, conflitos entre nós, diferenças, opiniões diversas, mas que o perdão precisa ser maior do que isso. Não é possível viver em comunhão sem perdoar. Não é possível estar em comunhão sem perdão. Chegamos então no verso 24. Tudo isso que Jesus ensinou foi na comunhão. Agora nós vamos olhar a partir do verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo ou chamado Gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Mas os discípulos, vão anunciar algo para ele. Irmãos, imagine comigo agora. Onde será que Tomé estava? Imagine comigo, no desespero e na angústia de Tomé.
Tomé vai reagir de forma errada, mas puramente normal. Quem de nós faria diferente? Quem de nós, a perder o seu melhor amigo, não abandonaria a comunhão, não faltaria o culto, não deixaria de ir no trabalho da igreja? Talvez nós condenamos Tomé por não estar com os discípulos, mas talvez na situação de Tomé, nós faríamos o mesmo. Imagine a angústia e o desespero do coração desse homem. O peso de perder o seu melhor amigo, depois de tudo que ele havia vivido com Jesus. Imagine o peso de saber que você negou o Cristo. Imagine o peso de saber que um dia você disse para ele que você queria morrer a viver sem ele, mas o dia que você teve a chance de morrer por ele, você não cumpriu. A reação foi errada, mas foi normal. Nós julgamos Tomé, irmão, mas nós também somos tentados a abandonar a comunhão nos dias de angústia, tribulação e aflição. Satanás ludibria o nosso coração nos dias difíceis para nos tirar da comunhão, para nos fazer abandonar a comunhão, porque ele sabe que no meio da comunhão existe perdão, existe derramamento do Espírito, existe uma missão, existe uma capacitação do Senhor. Meu irmão, jamais permita que a angústia causada pelas adversidades da vida te impeça de viver na comunhão. Nunca permita isso. Verso 25, e aqui nós vamos entrar, irmãos, de o porquê comunhão é coragem e desafio. Verso 25. Disseram-lhe então os discípulos, eles encontraram, Tomé apareceu naquele culto. Tomé, o culto mais importante, Tomé faltou. Mas no próximo ele foi. Então os discípulos vão dar notícia para ele. Vimos o Senhor. Imagina a alegria dos discípulos. Tomé, você não sabe o que a gente viu. Aí imagina Tomé sofrendo, angustiado, sozinho. Talvez Tomé pensou assim: nada do que vocês viram vão mudar a minha situação hoje. E sai da boca de algum discípulo: nós vimos o Senhor. Irmãos, olha a resposta de Tomé. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé é um homem sem fé, está vendo, cara? Meu irmão, Tomé não era um homem sem fé, Tomé era um homem em conflito. Mas Tomé voltou para a comunhão. E sabe por que comunhão é coragem? Porque quando eu leio esse texto aqui, sabe a primeira coisa que eu admiro na vida de Tomé? Que Tomé entendeu que para fazer parte da comunhão, você tem que ter coragem para dizer o que sente. Irmãos, Tomé era discípulo. Tomé não era uma ovelhinha simples não, irmão. Tomé andava colado no homem. Imagine você chegar na frente da liderança e falar assim: eu não creio, eu não acredito. Mesmo sabendo dos prejuízos pessoais que ele carrega até hoje, né? Mesmo sabendo dos prejuízos reputacionais. Quando a gente vai citar, quais são os discípulos que a gente mais gosta, ninguém cita Tomé. Mesmo sabendo dos prejuízos eclesiásticos, imagina, irmão, se o irmão Caio chegasse diante dos irmãos e falasse assim: eu não creio. O irmão Caio não pregava mais, não participava mais.
Mas Tomé tem coragem de dizer o que sente. E o grande problema é que tem gente que quer viver na comunhão sem ter coragem para dizer o que sente. Jesus respeita homens de fé que enfrentam crises de fé, irmão. Jesus respeita pessoas que têm coragem de dizer como se sente. Por quê, irmão Caio? Porque Jesus entende que um homem em crise de fé é diferente de um homem hipócrita. Nós talvez não temos coragem de admitir o que sentimos por causa do nosso medo de perder algo, de perder a nossa reputação, de ter prejuízos pessoais, de ser mal visto no meio da igreja, de perder a fama e o status de homem e mulher de Deus. Então nós preferimos cultivar algo errado dentro do nosso coração. Mas eu quero dizer para você nessa noite, para viver em comunhão, tem que ter coragem de dizer o que sente. Talvez a resposta que todos os discípulos queriam ouvir é: nossa, que bênção o Senhor. Mas ele diz assim, eu não acredito. Eu queria acreditar, eu queria crer, mas eu não acredito. Eu não vou dizer que creio só para fazer média com vocês. Eu não vou dizer que creio só para me manter aonde o status que eu consegui. Eu não creio. Eu preciso ver. Vocês podem até ter mais fé do que eu, não me importo. Mas eu tenho coragem de dizer como eu me sinto. 1 Coríntios 15:10, sabe quem teve coragem de dizer o que sentia? Paulo. Sou o que sou, pela graça de Deus. Não há espaço para hipócritas no meio da comunhão. Você quer ver por que comunhão é coragem? Tomé não só tem coragem de dizer como se sente, mas ele tem coragem de ser transparente com ele e com seus irmãos. Quer viver em comunhão, irmão? Primeiro, aprenda a ser transparente com você e com as pessoas que estão ao seu lado. Tomé admite a dúvida. Tomé admite que existe uma falha no seu cristianismo. Tomé admite que ele está enfrentando uma crise de fé. Tomé não vai mascarar a sua espiritualidade. Tomé não vai vestir uma roupa, mudar de voz para pregar ou para fazer qualquer outra coisa. Ele vai dizer assim: eu não creio, porque eu estou sendo transparente comigo, estou sendo transparente com vocês. Meu irmão, quer viver em comunhão? Para de querer ser quem você não é. Para de querer assumir uma espiritualidade que você não tem. Ser espiritual, irmão, não é ser o primeiro da fila, não. Ser espiritual é ter a capacidade de ser transparente com você, com seus irmãos e pedir ajuda quando necessário. Tem gente que está naufragando, tem gente que já está quase morto na fé, mas quer parecer que não está. Quer passar uma fama de que não está caído. Seja transparente com você e com seus irmãos. Jesus nunca vai te condenar porque você admitiu que existia uma falha no seu cristianismo. Mas Ele vai te condenar se você esconder essa falha e não permitir que Ele a trate. Tomé não precisa mascarar a espiritualidade dele. Você não vai ganhar o prêmio de mais espiritual da igreja. Tá, irmãos? Não existe esse prêmio no nosso meio. No nosso meio não existe o prêmio de maior homem e mulher de Deus. Não existe isso. Jesus nunca premiou alguém com esse prêmio, mas Ele disse assim: você quer ser o grandão? Serve. Seja o último. Seja verdadeiro. Seja honesto. Não se preocupe com a sua reputação. Seja alguém que está preocupado em ser verdadeiro com Cristo. Quem sabe onde Tomé estava na primeira reunião? Talvez num quarto escuro, talvez chorando desesperado,
talvez sozinho, sofrendo pela perda do seu melhor amigo. Quem sabe? Você quer saber por que comunhão tem que ter coragem? Verso 26. Passado 8 dias, estavam ali reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Comunhão é coragem. Coragem de quê, irmão? Coragem de voltar. Quer viver em comunhão? Tenha coragem para voltar. Tomé estava ausente, mas ele decide voltar. Viver em comunhão não é fácil não, irmão. Tem que ter coragem. Imagine se Tomé pensasse assim: o que eles vão dizer de mim? Qual é o juízo que eles estão fazendo de mim agora? Será que eles vão me aceitar? Será que eu ainda sou um apóstolo? Será que vai mudar o tratamento comigo? Meu irmão, tenha coragem de voltar. Tenha coragem de começar de novo. Tenha coragem de voltar do zero e começar direito. Tem gente que não tem coragem de voltar. Mas para viver em comunhão tem que ter coragem. Depois de 8 dias, Jesus vai voltar só para Tomé. Só para ele, irmãos. No mesmo lugar. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Tomé. Era um coração sincero, irmão. Isso é uma lição para nós, irmão. Isso é um ensinamento para nós de como viver em comunhão. Jesus considera a comunhão, irmão. Não acho que Jesus não acha que isso aqui é importante, não. Jesus considera muito a comunhão. Mas, irmão Caio, você disse que a comunhão não é só coragem. A comunhão também é desafio. Aqui também nós vemos o desafio. Qual é o desafio do versículo 26? O desafio de receber de volta aqueles que não cumpriram as expectativas que nós depositamos. Irmãos, nós temos um desafio aqui: receber de volta os que erraram, os que falharam, os que negaram, os que não estavam com a gente no dia que Jesus apareceu. Os que pelos motivos da vida talvez estavam em quartos escuros, sofrendo, trancados, vivendo a sua tribulação e angústia sozinhos. Mas nós temos o desafio de recebê-los de volta. Tem pessoas que não ficam felizes com a volta daqueles que erraram. Meu irmão, por algum momento, por algum instante, por alguma situação, estes não permaneceram firmes. Eles se afastaram, eles erraram, eles não cumpriram as expectativas, mas no meio da comunhão, nós somos desafiados por Cristo a receberem eles de volta. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus no verso 23 ensina o quê? Perdão. Está vendo, irmão, como é que é Jesus? Jesus dá uma palavra agora, e pouco tempo depois os discípulos já precisam botar em prática. Jesus não ensinou perdão à toa. Jesus sabia que Tomé voltaria e que os discípulos precisariam receber ele. Mas, irmão Caio, não é difícil receber os que erraram. É muito simples. Quantas pessoas erraram e a gente não recebe? Irmãos, o desafio não é só em receber os que erraram. Até porque a igreja nunca pode fechar as suas portas. Irmãos, o porteiro da igreja é Cristo. Amém? Não é homens, é Cristo. A igreja representa a arca de Noé,
Ou a arca de Noé representa a igreja. Quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Foi Deus. Só quem fecha a porta da igreja é Deus. Homens não têm poder para fechar a porta da igreja e impedir a entrada daqueles que erraram. Somente Deus é o porteiro da igreja. Somente Ele decide quem entra e quem sai. Mas o nosso desafio não é esse, ou o nosso maior desafio não é esse. O nosso maior desafio em receber as pessoas que erraram não é simplesmente recebê-las, mas é recebê-las sem nos sentirmos mais merecedores do que eles. Meu irmão, quem disse que você merece mais do que aquele que errou? Só porque você está aí firme? Só porque você está frequentando todo dia? Só porque não tem escândalos públicos envolvendo o seu nome? Só porque você é um crente mais comportadinho? O maior desafio de receber aqueles que erraram é esse sentimento que nós temos no nosso coração de que somos mais merecedores, porque ainda não negamos fisicamente, mas dentro de nós já estamos longe do Senhor. E a gente se coloca numa situação em que a gente se acha superior. Olha lá, desviado. Já desviou, sabia? Nem sei se conheceu o Senhor. Meu irmão, aprenda a receber as pessoas de volta e aprenda que você não é mais merecedor do que elas. Eu gosto demais de Lucas 15, porque a parábola não é do filho pródigo. Por isso que eu não gosto desse subtítulo da Bíblia, eu rabisco da minha Bíblia tudo. A parábola não é do filho pródigo, meu irmão. A parábola é do filho mais velho. Jesus está ensinando para ele que ele não é mais merecedor do que aquele que foi embora. Ele nunca vai ser. Jesus não está dizendo que é bom ir embora, mas Jesus está dizendo que aquele que volta, ele se torna igual àquele que permaneceu do lado de dentro. Isso é maravilhoso, irmãos. E se você quer aprender a viver em comunhão, aprenda que você não é merecedor mais do que ninguém. Aprenda que a sua espiritualidade não te torna superior a ninguém. Aprenda que o seu cargo, galgado durante anos servindo, não te torna melhor do que ninguém. Pelo contrário. Como já dizia num filme, né, de um super-herói, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Você e eu não somos mais merecedores do que aqueles que voltaram, estão voltando e do que aqueles que vão voltar. Aprenda isso. Aprenda a considerar eles. Vamos finalizar. Verso 27. E logo disse a Tomé: põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Também chega a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, quando Tomé disse isso, não foi no dia que Jesus estava presente. Ele está presente do versículo 29, do versículo 19 ao 23. Tomé vai dizer isso no 24. Jesus não estava presente fisicamente, mas ele estava lá. Ele ouviu Tomé dizendo: eu preciso tocar nele. Eu preciso disso. Vocês podem estar achando que você não tem fé. Eu preciso disso. Ah, não, mas você ainda, você já era para você. Eu preciso disso. Se eu tiver isso, a minha vida vai ser mudada. Se eu encontrar ele desse jeito, eu sei que o meu coração vai crer. Aí sabe o que Jesus faz? Tá bom. É isso que você quer? Vem cá. Toca aqui, ó. Irmãos,
Tomé nem tocou. Versículo 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé nem precisou tocar. Tomé nunca precisou tocar. Tomé só precisava ver o Senhor. Meu irmão, tem pessoas que vão entrar aqui, só precisa de ver o Senhor. Elas só precisam disso. Elas não precisam de um evangelho difícil, de um evangelho no terceiro céu, na dimensão. Elas precisam ver o Senhor. E isso vai ser suficiente. Isso vai mudar a história dessas pessoas. Isso vai fazer elas voltarem para a comunhão. Isso vai retirar do coração dela toda tristeza, toda angústia, toda tribulação. E Tomé, quando vê Jesus, ele fala assim: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. E sabe o que começa aqui, irmão? Aqui é o primeiro culto a Jesus como Deus. Foi a primeira vez que alguém olhou para Jesus e falou assim: Senhor meu e Deus meu. Sabe o que eu acho engraçado? Nenhum dos discípulos que estavam aqui falou isso, mas foi aquele que tinha acabado de voltar. Meu irmão, cuidado. Cuidado. O reino de Deus não funciona igual a gente, não. Foi com a boca de Tomé, irmão, que a igreja passou a cultuar Jesus como Deus. Um homem que abandonou a comunhão, mas que percebeu o valor que existe na comunhão, os benefícios da comunhão. Um homem que teve coragem de viver em comunhão. Um homem que entendia que viver em comunhão é desafio, mas um homem que entendeu que por causa de Cristo, que por causa daquilo que nos une, daquilo que nos tira lá de fora e nos traz aqui para dentro, nós somos capazes de viver essa comunhão. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Seja corajoso, em nome de Jesus. Seja corajoso. Tenha coragem de ser verdadeiro com você, com Deus e com seus irmãos. Você não precisa de favor de homens. Você só precisa ver o Senhor. Você não precisa de mais nada. Você não precisa da aprovação. Você não precisa do prêmio. Você não precisa do status, do título. Você precisa ver o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, é um desafio viver em comunhão, Senhor. Não é fácil, Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor nessa noite que o Senhor nos dê a coragem necessária. A coragem, Deus, que o Senhor deu para Tomé, de dizer o que sentia, de ser transparente com ele e com os seus irmãos, e a coragem de voltar, ó Pai, quando estivermos errados, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza a essa vida de comunhão. Pai, eu também peço ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos capacite e nos ensine a receber aqueles que voltaram, Senhor. A receber com amor, Deus, com graça, com misericórdia, aqueles que um dia se foram, mas pela misericórdia salvífica do Senhor, retornaram. Pai, tira de nós, Senhor, qualquer orgulho, Senhor. Tira de nós qualquer sentimento, Deus, de merecimento, em detrimento aos irmãos, Pai. Porque diante do Senhor, Deus, somos iguais, Deus. Nenhum de nós merece estar aqui essa noite, Senhor. Nenhum de nós merecia uma gota daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor. Pelo contrário, Senhor,
Somos culpados, ó Pai, pelo nosso pecado. Somos culpados pela corrupção do nosso coração, Deus. Pai, nosso destino era a morte eterna. O nosso destino era o inferno. Mas louvado seja o nome do Senhor, que pela infinita graça e amor nos resgatou do império das trevas e hoje estamos unidos com o Senhor. Que esse seja o sentimento dos nossos corações, Deus. O sentimento, ó Pai, de que não merecemos, jamais merecemos, nunca iremos merecer, nunca estaremos numa posição superior aos que estão do nosso lado, jamais, em hipótese alguma, Senhor, estaremos olhando de cima para alguém, jamais, jamais, Senhor. Nos ensina isso, Deus, para que nós possamos viver em comunhão, uma comunhão verdadeira, uma comunhão que agrada o coração do Senhor. Pai, abençoa a vida dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus, amém. E você aplauda o nome do Senhor. Bom, irmãos, nós estamos chegando ao final, em nome de Jesus. Não deixe de orar pelo retiro, para que Deus se manifeste naquele lugar. E mais uma vez, irmãos, tenha coragem, seja corajoso, viva verdadeiramente o que Deus tem para a sua vida, amém? Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Vá em paz e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.